Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologicamente Falando. Meu nome é Flávia e eu sou professora de Ciências e Biologia. O vídeo de hoje é sobre introdução à genética. Antes de começar, então, eu quero que vocês já deixem uma curtida, já deixam aí o comentário, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Então, para começar, a gente tem que saber o que é a genética, né? A genética é a área aí da biologia que estuda a transmissão de características de um indivíduo para o seu descendente, a hereditariedade, né? Mas a gente fala de material genético, a gente fala, né? E o que é o material genético? O material genético é o DNA, ácido desoxirribonucleico. E aí, esse DNA, ele tá em algum lugar, ele é de alguma forma, né? E a gente vai ver isso agora. Vamos supor que eu tenho uma célula aqui e um núcleo da célula, né? Porque é uma célula eucariótica. Então é dentro do núcleo que o material genético ele é armazenado. Ele é sempre assim nessa estrutura aqui? Nem sempre, tá? Então vamos supor que essa célula aqui ela esteja sofrendo um processo aí de divisão celular, seja meiose ou seja mitose. Esse também é um conteúdo para fazer um outro vídeo. Então vamos lá. Essa estrutura aqui, então, é chamada de cromossomo. Vamos supor que eu peguei e ampliei aqui, chamada de cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a junção aí de cromatina. Então, a cromatina ela é condensada. Ela vai se enrolando até formar o cromossomo. Olha aqui, eu peguei esse fio aqui só pra gente entender um pouquinho. A cromatina é como se fosse um fio bem fininho, tá? Então vamos supor que esse fio ele vai se enrolando cada vez mais até formar a estrutura aí que a gente viu, que a gente conheceu, né? Que é o cromossomo. Vai formar uma estrutura. Aqui não tá dando muito certo, mas a intenção é boa. Então vamos supor que essa cromatina ela se condensa, ela se enrola cada vez mais para formar o cromossomo, tá? Cromatina, o que é a cromatina? A cromatina nada mais é do que a fita de DNA enrolada a proteínas. Essas proteínas se chamam histonas, tá? Então, cromatina é o DNA, é a fita aí de DNA, é o fio enrolado em proteínas, tá? E aí depois a gente então, quando não tá ligado aí as proteínas, a fita de DNA é dessa forma, tá? Quando ela está menos ampliada, a gente não consegue ver bem as estruturas dela, mas quando ela está mais ampliada, a gente consegue observar essas estruturas aí que tem diferentes cores, tá? Antes de saber sobre isso, eu quero que vocês saibam que cada partezinha, cada sequência do DNA é chamada de gene. E é o gene que dá as nossas características, né? Que forma as nossas características. Na verdade, não é bem assim, tá? Porque o gene, né, a fita de DNA, ela vai comandar a produção de proteínas dentro da célula e essas proteínas, então, que vão formar as características. Indiretamente é o DNA que forma as características, mas saibam aí que no meio, né, dessa situação existem as proteínas. E agora, o que são essas estruturas aí coloridinhas, né, que estão no centro aí da fita de DNA. Primeiro eu quero que vocês lembrem que a fita de DNA é uma dupla fita, né? Tem fita aqui de um lado e a de outro, certo? E aí essas coisas coloridinhas é que unem as duas fitas. Elas são chamadas de bases nitrogenadas e a gente tem 4 tipos: guanina, citosina, adenina e timina. Então essas bases nitrogenadas elas vão estar em sequências diferentes, também em ordem, né? Às vezes uma na frente, daí na próxima sequência ela já vai estar no outro lado e assim por diante. É essa diferença em sequências e em ordem que vai formar os diferentes tipos de genes, tá? Então é formada pela base nitrogenada. Aqui está a estrutura da base nitrogenada. A base nitrogenada ela vai se ligar a uma pentose. No caso DNA, esse D ele vem do nome da pentose, que é a desoxirribose. E aí a gente também tem um grupo fosfato, tá? Essas bases nitrogenadas, elas são ligadas pelas pontes de hidrogênio. Então aqui, quando a gente tem todas essas estruturas aqui certinhos, é chamado de nucleotídeo. Então um
nucleotídeo, ele se liga a outro nucleotídeo e também vai se ligar um nucleotídeo de cima. Como assim? Se as bases nitrogenadas elas se ligam por ponte de hidrogênio, a pentose, né, e esse fosfato aqui, que formam essa fitinha aqui do lado, elas vão se ligar com uma estrutura acima. Então, o que acontece? O fosfato do nucleotídeo de baixo sempre vai se ligar à pentose do nucleotídeo aí de cima, tá? Então, aí a gente já falou sobre todas as estruturas aí do material genético, certo? Então, agora a gente vai vir para esse esqueminha aqui, tá? Para finalizar. Se vocês perceberam, tem alguma semelhança aqui com esse cromossomo? Sim, tem uma semelhança. O que eu quero que vocês saibam? Aqui a gente tinha 3 pares nessa célula, mas na espécie humana a gente tem 23 pares. Né? Então a gente tem 46 cromossomos no nosso núcleo celular e eles estão aos pares. E aí o conjunto, né, de todos os cromossomos do nosso organismo vai formar o cariótipo, tá? Então esse cariótipo geralmente também ele é bastante utilizado para identificar algumas pessoas aí com síndromes. Por quê? Geralmente pessoas com síndromes, não é uma regra, tá? Mas às vezes ela vai apresentar ou um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos e assim por diante. Então o cariótipo nada mais é do que o conjunto aí de cromossomos que tem no nosso núcleo celular, tá? E vocês estão vendo essas estruturas aqui que eu desenhei aí com uma outra cor diferente? É como se fosse os genes. Como assim gene no cromossomo, gente? Se o DNA ele vai se condensando e forma um cromossomo, em diferentes partes do cromossomo vai ter um gene aí diferente, né? Então, o local onde esse gene ele está no cromossomo é chamado de locus gênico. Então, aqui a gente vê diferentes locus gênicos, né, em diferentes cromossomos. Mas e aí, vocês estão vendo que cada cromossomo tem um parzinho, né? É porque geralmente tem um cromossomo que é muito parecido com o outro aí no núcleo celular. Mesma forma, mesmo tamanho, e aí eles são unidos. E aí, digamos que eles são homólogos um do outro. Então, cromossomos que ficam aos pares são chamados de cromossomos homólogos. Sempre tem um bem parecido com o outro nas nossas células, tá? E aí vocês estão vendo que quando eu tenho um cromossomo homólogo e aí eu tenho um gene de um lado, eu vou ter esse mesmo gene ou um gene aí complementar no outro cromossomo homólogo. Então o que é isso? São alelos, tá? Genes que estão no mesmo locus gênico em cromossomos homólogos e que também podem dar a mesma características são chamados de alelos. Então, alelos são genes que estão em cromossomos homólogos e também lá no mesmo locus gênico, certo? Quando a gente fala de genótipo e de fenótipo, genótipo é o conjunto dos nossos genes, né? O genótipo, então, conjunto de genes. E o fenótipo, então, é as características que aquele genótipo ele formou. Então, o fenótipo são as características visíveis. Por exemplo, a cor do pelo de um gato, a altura de uma pessoa, o tipo sanguíneo de uma pessoa, o tamanho da asa de um pássaro. Por que eu dei esses exemplos? Porque geralmente a gente relaciona a nós, né, humanos, mas todos os seres vivos aí são formados e tem um fenótipo causado pelos genes, pelo material genético, tá? E aí, por último, a gente tem célula haploide e célula diploide. O que seria, né? Aqui a gente consegue perceber que no nosso núcleo celular, os cromossomos eles estão em conjunto, eles estão aos pares. E aí, isso vai fazer com que a célula é considerada diploide. Célula que tem no núcleo celular aí conjunto de cromossomos. E as células haploides? Esses cromossomos eles não vão estar em conjunto, não vão estar aos pares, tá? Um tipo de célula haploide, as células gaméticas, células que são ou espermatozoide ou o óvulo, né, o ovócito, são consideradas células haploides. Por quê? O gameta ele contém a metade do número de cromossomos. Então, em vez de ser 46 cromossomos, ele vai ter 23. E não é 23 pares, é 23 cromossomos mesmo. Metade. Por quê? Porque ele vai pegar o espermatozoide com 23 cromossomos,
o ovócito com 23 vai formar um novo indivíduo aí, né, o zigoto aí com 46 cromossomos. Então, células haploides são células em que os cromossomos não estão em conjunto, célula gamética. E células diploide é todas as outras células do nosso organismo. Os cromossomos, eles estão em conjunto sim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se esse vídeo acabou sendo rápido ou não, mas espero que tenha sido útil para vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal, eu já pedi, mas vou pedir de novo e insistir nisso, porque isso me motiva a continuar a postar mais vídeo para vocês, tá bom? Então muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.